Senhor, amém? Amém. Aleluia. Meu coração, né, está alegre no Senhor de estar aqui nessa tarde, amém? Mando um abraço para o pastor Gilberto, de toda a igreja. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Ô, glória! Peço os irmãos para abrir a palavra de Deus nessa tarde, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 46, versículo 10. Aleluia. 46, 10. Glórias a Deus. Deus é fiel. Nosso Deus tremendo e fiel. Aleluia. Salmos 46, 10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Amém? Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46. Socorro de Deus. O socorro que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender algo. Esse salmo, filhos de Corá, que é conhecido também, ele vem ser declarado num momento difícil. Nesse contexto aqui, esse contexto desse salmo é um contexto de grande medo, é um contexto de incerteza, é um contexto de ameaça, porque nesse contexto o povo estava sendo ameaçado pelo exército, o exército da Síria. E olha só que interessante, né? Isso serve para nós colocarmos em prática na caminhada espiritual. Em meio à ameaça, em meio à dificuldade, em meio ao medo, nós continuamos a declarar que Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Eu entendo, querido, aqui, que o contexto não pode mudar o nosso discurso. O nosso discurso precisa continuar o mesmo, independente da situação. Porque quando tudo está bem, o discurso é forte. Mas quando as situações não estão da forma com que nós planejamos, da forma com que nós gostaríamos, parece que esse discurso forte vai perdendo a força, parece que esse discurso forte vai se enfraquecendo, mas o Senhor nessa tarde, Ele vem nos despertar algo, seja o tempo bom, seja o tempo mau, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. A palavra de Deus, ela começa com uma afirmação. Salmo 46, ele começa afirmando algo. Isso aqui não é uma pergunta, não é uma incerteza, é uma certeza. Salmo 46, ele nos dá uma certeza. Olha, Deus Ele é o nosso refúgio. E Ele é a nossa fortaleza. Refúgio é lugar de esconderijo. O nosso Deus é o nosso lugar de esconderijo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus o tempo todo vem dizer: olha, eu sou o seu refúgio, eu sou o lugar que você pode se esconder. E eu sou a sua fortaleza. Qual é o papel da fortaleza? O papel da fortaleza é proteção. Ninguém consegue, querido, ultrapassar tão facilmente uma fortaleza. É o Senhor te dizendo: eu te guardo e eu te protejo. Eu sou aquele que te guarda e eu sou aquele que te protege também. Salmo 46 vai me dar essa certeza. E eu sempre digo lá na igreja: olha, nós temos que não ler a palavra, nós temos que meditar na palavra. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra tem um propósito de Deus aqui.
um ponto, uma vírgula, uma palavra. Nada, querido, na palavra de Deus está aqui em vão. Olha o que o versículo 2 diz, olha, presta bem atenção. Deus é o nosso refúgio, é uma certeza que eu tenho. E Ele é fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente na angústia. Portanto, Patrícia, mas o que quer dizer isso? Portanto, todavia, entretanto. Então é como se dissesse assim, olha, já que Ele é o meu socorro e Ele é a minha fortaleza, eu não vou temer. A palavra de Deus vai dizer, portanto, não temeremos por quê? Porque Ele é forte, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele fala e Ele cumpre, Ele protege, Ele é minha fortaleza e, portanto, eu não vou ter medo. Esse portanto, querido, está reforçando o que foi dito em cima. O versículo 2, ele começa reforçando olha, já que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, portanto eu não temerei, eu não sentirei medo. E aí, querido, vem a palavra de Deus, olha, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos vales, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Sabe o que quer dizer isso? Se você olhar o versículo 2, o versículo 3, vem dizendo situações extremas. Olha, eu não vou temer, mesmo que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem. O salmista está dizendo assim, olha, pode acontecer o extremo, pode chegar no limite, pode chegar na última gravidade, eu não temerei, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza. Nós temos, querido, que entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 vem dizendo assim, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Versículo 4 e 5 vem dizendo o seguinte, olha, o lugar de habitação, Deus está no meio delas e não se abalará. Por que não se abalará? Porque Deus está no meio. Olha só o que a palavra de Deus está nos instruindo. Querido, Deus não é para ficar no lado, não é para ficar no escanteio. Deus é para estar no centro, é para estar no meio da minha e da sua vida. Qualquer área da nossa vida, olha, Deus está no centro. Se Ele está no centro, nada nos abala. Sabe o que é que acontece? É que muitas vezes Ele não está no centro, Ele está de lado. Muitas vezes Ele não está em primeiro lugar, Ele está em último. Muitas vezes Ele não é a primeira opção, Ele é a segunda. E a palavra de Deus está dizendo, olha, Ele está no meio dela e não se abalará. Olha o que o Senhor, Ele quer dizer para mim e para você essa noite. Deixa eu ficar no centro da sua vida. Deixa eu ficar no meio, dentro da sua casa. E nós temos que entender algo. Aquele que está no meio tem lugar de destaque. Aquele que está no meio, todo mundo está vendo. Ah, querido, se ele está de lado, vão te olhar, mas não vão ver. Mas quando te ver, tem que enxergar ele. Olha, ele está no centro da vida dele, ele está no centro da vida dela, está no centro da família, está no centro da casa. Porque Ele é Deus e o lugar dele é no centro. O lugar dele é lugar de destaque na nossa vida. Que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Que Ele apareça e que nós venhamos a diminuir. Porque tudo é para a honra e a glória do nosso Deus. É assim, querido. A nossa vida é essa. Se comemos, se bebemos, é para a glória de Deus. Se vestimos, é para a glória de Deus. Se conquistamos, é para a glória de Deus. É para que olhem para a gente e digam assim, meu Deus, olha só o Deus que ela serve, olha as maravilhas que Ele tem feito. Que Deus é esse? Não é para exaltar o meu nome, é para o nome dele ser glorificado. E Salmo 46 vai dizer, olha, Deus está no meio dela. Deus ajudará já ao romper da manhã. É tão interessante isso, que eu estava ali,
com meus irmãos ali na Manaim, falando quando o Senhor alimentou o profeta, né? Mandou que os corvos viessem alimentar o profeta. E a palavra de Deus diz que os corvos de manhã vinham trazer o alimento, e ele ia alimentando ao longo do dia. À tarde trazia o alimento para ele, e eu disse assim: olha, o nosso Deus, querido, ele é tão cuidadoso, ele tem o controle do tempo, o tempo pertence a ele. Logo no romper da manhã, ele já está te ajudando, enquanto muitos estão dormindo. O nosso Deus, logo que você abre os olhos, ele já é contigo, no seu deitar, no seu levantar, nas suas atividades diárias, no seu trabalho, ele é contigo. A palavra de Deus está dizendo: olha, Deus ajudará já ao romper da manhã. Eu posso prometer estar contigo e não cumprir o que eu prometi. Eu posso dizer para você: me espera amanhã que eu chego, e eu não chegar. Mas o nosso Deus está contigo ao deitar e ao levantar. Ao romper da manhã, ele é contigo. Está escurecendo e ele está contigo. Você vai deitar para dormir e ele estará contigo. Pela madrugada, querido, ele pode te chamar, e você levanta e você ora, porque ele é contigo. E amanhã ele continua estando contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Muitos se levantaram, mas ninguém prevaleceu. Muitos foram contra, mas ninguém permaneceu. Porque ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando Deus levanta a sua voz, a terra estremece. Quando ele fala conosco, nós estremecemos. Quando ele fala com a igreja estremece. Muitos exércitos se levantaram, mas todos os exércitos caíram. Nenhum ficou de pé. E a palavra de Deus está nos confirmando: olha, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Querido, saiba de algo nessa noite: basta uma palavra para Deus mudar esse quadro. Basta uma palavra, querido, para você sair daqui com a sua vitória. Basta uma palavra. Uma palavra. E se faz. Haja luz e houve luz. Haja uma palavra. E a palavra de Deus está dizendo: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui tem mais uma afirmação: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está comigo, ele está com você. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas espera aí, se algum exército se levantar contra mim, não tem problema, você está com o Senhor dos exércitos. Se o exército se levantar, o Senhor dos exércitos está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 faz um convite sobre a nossa vida: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Vinde, contemplai. Sabe um erro que nós cometemos? Nós queremos contemplar as obras do Senhor de longe. Coloca um espelho na sua frente que você vai contemplar a obra do Senhor. Olhe para a sua casa, para a sua família. Olha o que o Senhor tem feito na sua vida. Contemple a obra do Senhor na vida do seu irmão, na vida dos seus. Olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a irmã aqui passando por um tratamento que muitos já teriam desistido, mas eu vejo ela declarar: já estou curada para a glória de Deus. Vinde, contemplai. Nós precisamos contemplar a obra. O Senhor, ele te trouxe aqui hoje para que a obra dele seja contemplada. Você está de pé, você está caminhando, você está respirando, você está aqui, e contemple, glorifique a obra do Senhor. Que maravilha. Vinde contemplar, é um convite. Olha que interessante.
A palavra do Senhor, ela faz convite o tempo todo. Isaías, ele fala: vinde, vem você que tem sede, vem que tem fome, sem dinheiro, porque o que nós temos, querido, dinheiro não compra. O que nós temos matará a sua sede, a sua fome. E nós não estamos falando de alimento natural, não, porque o alimento natural você vai comer, daqui a pouco você está com fome de novo. Mas o alimento espiritual, ele vem para saciar a sua alma. Ele vem para saciar a sua sede. Ele vem para suprir esse vazio que muitas vezes, querido, temos dentro de nós. E tem o convite: pode vir, vem aí, contemple como é maravilhoso esse Deus, que obra tremenda, querido, ele tem feito sobre as nossas vidas. Versículo 9: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Patrícia, o que o versículo 9 quer dizer? Que não há arma forjada contra a nossa vida que o Senhor não venha cortar nessa hora. Se há arco, ele quebra o arco. Se corta a lança, ele queima os carros no fogo. A palavra de Deus vai dizer que toda arma preparada, forjada contra a nossa vida não prosperará. Querido, não há pensamento contrário, não há palavra contrária. Ah, querido, a palavra de Deus está me dando uma certeza. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Então eu creio que o Senhor está jogando por terra todo o laço nessa hora, está jogando por terra toda a muralha, todo o levante, tudo que não provém do Senhor, porque a palavra dele me dá essa certeza. Ele quebra o arco e corta a lança. E eu entendo algo também, porque essas armas aqui eram armas usadas para matar. O inimigo, na guerra, ele usava lanças e ele usava arco. E o Senhor está dizendo, esse versículo 9 é um versículo de livramento de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor está dizendo: se há algo para me matar, eu quebro nessa hora. Se há, querido, inimigo querendo colocar lança, e é interessante, porque a estratégia de guerra nessa época, quando eles usavam essas armas, as lanças, vocês acham que eles jogavam a lança para acertar qualquer lugar? Não, querido. Eles eram treinados para que fossem alcançar parte do seu corpo que levasse à morte. Geralmente era peito, era cabeça, porque sabia que se lançasse e essa lança acertasse em algum ponto mortal, aquilo ali te levava à morte. Então nós temos que ficar ligado nisso. Eu digo que a palavra de Deus, querida, é a palavra tremenda e ela é a palavra completa. A palavra de Deus em Efésios vai dizer que nós temos que nos revestir da armadura espiritual. Por que nós temos que nos revestir? Porque nós vivemos em guerra, querido, e soldado tem que estar revestido, porque o inimigo, a palavra já diz, ele anda ao nosso derredor. Então o soldado revestido, ele está protegido. Proteja-se, querido, da palavra de Deus, das armaduras espirituais, e a palavra de Deus vai dizer: olha, eu quebro o arco e eu corto a lança. Tudo que está forjado sobre a sua vida está sendo repreendido. Eu quebro, eu jogo por terra, porque você, meu, está protegido. É a palavra de Deus, querido. Versículo 9 vem falar sobre proteção. E aí, querido, ele entra no versículo tema dessa campanha. Ele diz: olha, aquietai-vos. Eu tenho estudado sobre descanso. Descanso é algo que me chama muita atenção. E eu falo de descanso no sentido de confiança. Não é deitar numa rede, deitar no sofá, não é esse tipo de descanso, não. É descanso espiritual, confiar. Em meio à aflição,
você descansar no Senhor. Quando o Senhor ele fala assim, olha, aquietai-vos, ele está dizendo, descansa e confia. O versículo 10 nos leva lá no versículo 1. Por que eu tenho que me aquietar? Por que ele está dizendo para eu me aquietar? Porque nós lemos, no versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se Ele é o meu refúgio e fortaleza, eu tenho descanso sobre a minha vida. E Ele diz, aquieta-te. E eu estava lendo esse versículo, me fez lembrar daquele mar agitado. E os discípulos desesperados. E o Senhor disse uma palavra para o mar. E qual foi a palavra? Aquieta-te. E o mar se aquietou. E eles disseram, quem é esse que até o mar lhe obedece? E o Senhor está dizendo, aquieta-te. Tenha calma. Persevera. Tenha fé, acredita, louvado seja o nome do Senhor, e sabereis que eu sou Deus. Aqui ele está dizendo, olha, você que aquieta, você que confia, você que acredita, eu me revelo a você, e você saberá que eu sou Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se aquieta. Tem algo que eu acho muito interessante. Um dos treinamentos do salva-vida para o afogamento, ele diz que aquele que está se afogando, quanto mais ele se bate, mais nervoso ele fica, pior é para resgatar. Dependendo do caso, quanto mais agitada a pessoa fica, ela acaba se afogando e levando quem está tentando ajudar também. E quando eu leio essa palavra, eu vejo que há situações na nossa vida que parece que está nos afogando. E o Senhor está dizendo, mesmo em meio a esse mar, fica parado que eu sou o seu resgate. Quanto mais confuso, quanto mais inseguro, quanto mais medo tiver, querido, parece que a situação vai nos envolvendo. Agora, quando a gente descansa, o Senhor, ele vem se revelar a nós. E ele diz, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. É o Senhor dizendo, eu serei exaltado. Porque a exaltação é dele. E através, querido, do cuidado dele sobre a nossa vida, ele será exaltado. E ele continuará sendo exaltado. Querido, muitos que hoje não acreditam, verá Deus, verá o Senhor sendo exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina dizendo assim, o Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Por que repete tanto? Ele repete no versículo 1, ele repete o versículo 7, ele repete de novo no 11. É como se estivesse falando as mesmas palavras. Ele já falou que é o Senhor dos exércitos, ele repete no 11. E ele vem falar que ele é um refúgio, mas ele já falou no primeiro. Por que ele repete? Repete em vão? Não repete em vão. O aluno, quando estuda, já viu que ele fica? Tem um questionário. Ele vai repetindo o questionário. Ele vai repetindo. Porque a repetição leva ao quê? Quanto mais você repete, mais aquilo vai se fixando em você. Quanto mais você repete, mais aquilo vai te dando certeza.
mas aquilo vai ganhando crédito, você vai repetindo. Então, quanto mais aquilo é repetido, olha, o Senhor repete: eu sou o seu refúgio, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu refúgio, eu sou o Senhor dos exércitos. Ele fala de novo: eu sou, e aquilo vai entrando na sua veia, no seu sangue, aquilo vai tomando os seus ossos, vai tomando a sua mente, e quando você vê, você já está declarando: o Senhor dos exércitos é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, porque isso está fixado em mim. Ele vem afirmando isso. Salmo 46, querido, é um salmo de socorro, mas ele é um salmo de afirmação, dizendo para você que está pedindo socorro. O Salmo 46 vem dizer que Deus é o seu socorro. Eu estou pedindo socorro, mas olha só que interessante. Há muitos que estão pedindo socorro em lugares errados. Estão até pedindo socorro, mas está pedindo socorro em lugares errados. Mas eu e você estamos no lugar certo, pedindo socorro à pessoa certa. Estamos na casa do Senhor, estamos juntos aqui, pedindo ao Senhor socorro, porque somente Ele pode nos dar socorro. E que você saia daqui hoje com essa palavra: o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, esse é o nosso Deus. O Senhor está no meio dela e não será abalada, porque Ele precisa estar no centro de tudo. Amém? Eu agradeço nessa noite essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, e eu declaro nessa noite que o Senhor, Ele é e Ele continuará sendo o nosso refúgio. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Essa noite eu gostaria de convidar todos os missionários para estar orando pela botija de azeite e a cesta de oração. Amém? Todos os missionários. Glória a Deus. Ô, glória. Todos os irmãos na paz do Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos, antes de orar, eu queria dar um testemunho aqui, rapidinho. Segunda-feira agora, e minha esposa, a gente foi levar o Matheus no hospital, lá em Bom Pastor, na UPA. Socorrer Matheus lá na UPA do Bom Pastor. Só que ela perguntou a mim qual é o caminho mais próximo, que a gente mora próximo. Eu falei pra ela: a gente vai por dentro do Godaema, que a gente já sai perto da UPA do Bom Pastor. Aí a gente aproveita e passa lá no nosso amigo Pastor Manuel. Só que lá na igreja do Pastor Manuel, do lado tem uma boca de fumo. Aí a gente passamos por lá, a gente viu os meninos, demos bom dia a ele, e a gente foi embora, socorreu o Matheus. A igreja, os irmãos, né? Fique em espírito, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E quer se manifestar em nosso meio. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido e eterno, pode aumentar, irmão, por favor. Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. A Tua igreja está aqui. A Tua palavra foi ministrada. Senhor, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Eu sei, meu Senhor, que muitos estão aqui nesta tarde te adorando, porque a chama do Espírito Santo arde no nosso coração. Estamos aqui, Senhor, orando pelos pedidos de orações, orando, Senhor, por cada pedido dos teus filhos, Senhor, nessa tarde, uma tarde de vitória. Se encerra, Senhor, uma campanha, Senhor, do socorro.
uma campanha, Pai, de livramento. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e está fazendo. Continua abençoando a tua igreja, teus filhos. Eu quero apresentar, Senhor, a irmã Betânia, seu esposo Divan, seus filhos. Toma em tuas mãos, Senhor, a minha família. Toma a missionária, meu filho Mateus, a saúde dele. Deus, abençoa as missionárias, abençoa teus filhos, abençoa, Senhor, os irmãos, Senhor, nessa tarde. Deus, que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra, que nós possamos, Pai, sair daqui revestidos. Ó Deus, toma, Pai, nessa tarde, nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no agir do teu Espírito Santo. Tem livramento para a tua igreja, tem livramento para os seus nessa tarde. Oh Espírito Santo, renova nossas vidas a cada dia, a dia por dia. Renova, Senhor, nossas forças. Deus, visita, Pai, os corações dessa noite. Deus, vai trabalhando, Senhor, e vai fazendo milagre. Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja. Abençoa teus filhos. Eu quero orar, Senhor, pelo ministério. Eu quero orar, Senhor, pelas missionárias. Deus, toma as tuas filhas. Vai, Senhor, renovando. Vai colocando, Senhor, a palavra na sua boca. Deus, que o Senhor continue usando, continue, Pai, fazendo mover o teu Espírito. Deus querido, eu quero orar pelos enfermos, aqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, seja repreendido toda enfermidade, seja repreendido todo mal. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha trazer sobre nós um renovo nessa noite, um renovo do teu Espírito. Deus, age, aleluia, nas nossas vidas espirituais. Deus, renova nossas vidas, renova a nossa família. Deus, visita, Pai, nesta noite. Deus, eu te peço, abençoa, visita, dá o livramento. Deus, eu te apresento, Pai, as crianças, eu te apresento todos nós nessa noite. Abençoa, eu quero ministrar, Senhor, esta oração sobre cada um de nós. Continua nos dando força, nos reforçando, em nome de Jesus. Amém, Senhor.